Boa noite, amigos do Centro Espírita Regeneração e da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Estamos iniciando o nosso ESD online e já estamos no capítulo 37 do Guia para Estudo da Doutrina Espírita, com o tema União do Corpo e da Alma. E quem vai fazer o estudo, a apresentação, é a Nilska Medeiros, nossa companheira de lutas, de estudo das duas casas espíritas. E, como sempre, nós lembramos que o Guia para Estudo da Doutrina Espírita, ele abrange toda a codificação de obras póstumas e é um método de estudo através do qual nós aprendemos a codificação kardeciana de uma forma muito completa, muito ampla, estudando todos os livros ao mesmo tempo. Então, hoje é o capítulo 37. Vamos orar para que possamos nos unir mais ainda em pensamento e ajudar a Nilska, que está aqui na sede do Centro Espírita Regeneração, para fazer a apresentação do capítulo. Jesus, divino amigo, sol espiritual das nossas vidas, permita que a tua luz chegue até nós, até nossas consciências, para que no estudo da noite nós possamos assimilar melhor os ensinamentos que serão trazidos. Que a nossa prece possa, em forma de vibrações de paz, de harmonia, se estender, cobrindo alguma parte deste planeta que necessita tanto de orações nesses dias. Possamos, pelo menos, Senhor, orar pela nossa região, de São Gonçalo, de Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro, amenizando assim os efeitos que o carnaval causa negativamente, melhorando a psicosfera de toda essa região. Fica em nossos corações, Senhor, e que a Nilska possa ser amparada e inspirada pelos bons espíritos. Boa noite para quem eu ainda não havia cumprimentado. Bem, então eu vou começar a compartilhar aqui a tela para que nós possamos começar a apresentar. Então tá. Então vamos lá, vamos começar com a tela de entrada, né? Falando da aula 37, União da Alma e do Corpo. Bibliografia, o Livro dos Espíritos, nas questões 344 a 360, e o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é o das preces espíritas, no item por uma criança que acaba de nascer. É um estudo bastante pequeno, que a gente vai usar o tempo para aprofundar bastante as conversações a respeito. Antes disso, eu vou tentar passar aqui um vídeo, não sei se vai automaticamente, um vídeo bem pequeno, e vou fazer a audiodescrição para quem não tem capacidade de enxergar. Então, eu vou começar a soltar. O nome do vídeo é Welcome to Life, Bem-vindo à Vida,
e ele se inicia com o desprendimento de um óvulo do ovário, que vai através da tuba de Eustáquio, aliás, da tuba uterina, perdão, caminhando em direção ao útero. Então, ele está mostrando isso. Agora, nesse momento, tem os espermatozoides chegando na sua corrida em direção ao óvulo, vários espermatozoides, milhares, e apenas um consegue romper a barreira e adentrar ao óvulo. Esse é o momento em que o espermatozoide adentra o óvulo e a célula ovo começa a se formar. Se divide em 2, em 4, em 16 e começa o processo de embriogênese, de formação do embrião. Começa a se diferenciar, já pode ser visto o coraçãozinho, ele já está preso à parede do útero. Já temos um feto nos seus primeiros dias, nas suas primeiras semanas. Praticamente todos os órgãos já estão formados. Os dedos dos pés, os dedos das mãos, orelha, o rostinho, Bem, então eu vou compartilhar agora o slide. Bem, vocês viram o vídeo? Todo mundo conseguiu acompanhar? Alguém responde, por favor, para eu poder... Sim, deu para acompanhar, perfeito. Sim. Tá. Deu para ouvir a audiodescrição? Deu para ouvir o que eu estava descrevendo enquanto o vídeo também, passava? Anushka. Então, tá bom. Então, vamos lá. Aquele vídeo mostra o momento da união do espermatozoide ao óvulo, formando a célula ovo, que se liga ao útero e começa ali o processo da diferenciação celular. Os espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos em que momento a alma se une ao corpo. E aí os espíritos vão dizer, a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. Então, essa questão 344 vai ilustrar, quer dizer, aquele vídeo vai ilustrar essa questão 344. É claro que a gente não vê ali o espírito, mas a gente vê a concepção, que é o momento da união do espermatozoide ao óvulo. Então, naquele momento ali, houve a ligação da alma ao corpo.
corpo. Quem já leu o livro Missionários da Luz vai viu, né, que em determinadas reencarnações, onde há necessidade de uma elaboração maior das características do corpo físico, tanto as características físicas quanto intelectuais, o plano espiritual, os técnicos em reencarnação, eles são capazes de interferir naquele momento ali, onde está havendo a corrida do espermatozoide para chegar no óvulo. Lembrando que o espermatozoide é a célula masculina que contém os caracteres genéticos do pai, que vão se unir à célula feminina, que contém os caracteres genéticos da mãe, para se formar um corpo físico. Nós estamos falando da formação do corpo físico, mas naquele momento ali, a providência divina determina que a alma se ligue. Essa união começa ali na concepção, mas vai se elaborando e só vai ser completa naquele momento do nascimento, no momento em que a mulher vai parir e que a criança vem à luz. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico. Então, desde aquele momento em que houve a união do espermatozoide ao óvulo, o laço fluídico se ligou ali, do espírito designado para habitar aquele corpo. Esse laço foi se estreitando, se apertando, cada vez mais, até o instante em que a criança vê a luz, como dizem aqui os espíritos superiores. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Aí, os espíritos vão responder para Kardec. É definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. A resposta é bastante clara, mas convém que nós analisemos à luz dos conhecimentos que nós já temos de doutrina espírita. Então, os espíritos superiores dizem a união é definitiva. Não pode chegar ali um outro espírito e dizer assim, não, eu que vou usar esse corpo, e expulsar o que já está ligado ali pelo laço fluídico. No momento da concepção, ali, estão vendo a imagem da concepção, ali da chegada do espermatozoide ao óvulo, rompendo a camada superficial e criando uma camada que vai impedir que os outros entrem. Esse aí ganhou a corrida, como a gente brinca, né? A corrida dos espermatozoides. A partir dali, se pudéssemos ver, veríamos o laço fluídico do espírito se ligando, que a partir dali vão começar as divisões. Lembra lá do vídeo? A célula ovo se dividiu em 2, e aí depois ela começou a se dividir em 4, em 16, e assim sucessivamente, em progressão geométrica, formando o que a gente aprende na ciência, né? A mórula, que é a divisão inicial, a blástula, que é a seguinte, a gástrula, que é imediatamente seguinte, sucessiva, e a partir dali do processo de gastrulação, ela vai se dividindo cada vez mais em células, numa velocidade bastante grande, dentro de um processo ligado pelo determinismo divino, que é sempre o mesmo para toda a espécie. Então, nesse sentido, é definitivo. Não pode outro espírito chegar ali e querer entrar também.
e fazer uma competição de qual é o laço que vai ficar ligado ali, não, já tá definido. Antes mesmo daquela concepção, aquilo já foi definido que se ligaria ali um espírito que precisaria daquele gênero de provas que aquele corpo permitiria para que ele se ligasse. Só que os laços são ainda muito fracos. A gente viu que na questão anterior, que a reencarnação só vai se completar mesmo no momento do nascimento. E ainda assim, esse processo reencarnatório vai se aperfeiçoando ainda na fase infantil, mas a reencarnação se opera ali no momento do nascimento. Então, no momento da concepção e no período gestacional, o laço ainda está muito fraco, se rompe facilmente e pode se romper por vontade do espírito, se ele recua diante da prova. Mas uma questão que a gente tem que analisar é a seguinte: se o espírito tem um certo nível de consciência que permitiu que ele participasse da escolha da prova junto com os superiores responsáveis pela reencarnação dele, ele sabe da importância daquela prova, ele avaliou junto com os mentores a importância daquela prova, ele sabe que a prova que foi lhe dada está de acordo com a resistência que ele tem, com até onde ele pode ir. Muitas das vezes o espírito quer uma prova além das suas resistências, achando que vai conseguir dar conta de tudo aquilo que ele precisa, e os mentores dizem, não, por enquanto não vá até aí porque você pode sucumbir, só vai até aqui. Então, o plano espiritual ajuda na elaboração da prova, do gênero de prova. Se o espírito tem condições de participar da escolha do gênero de provas, ele sabe da importância daquela prova. Então, por mais que ele tenha receio, e é natural que se tenha, por mais que ele tenha receio de fraquejar, de não ceder aos arrastamentos, por mais que ele tenha esse medo, ele sabe que se ele tiver a vontade firme e perseverança, ele tem resistência para vencer. Porque, se do contrário, a prova não teria sido feita naquele momento. Estou falando no caso em que esse espírito tem um nível de consciência para participar da escolha da prova. Num outro caso, pode ser que, e aí, nesse caso, se ele tem condições de participar da escolha da prova, muito dificilmente ele vai recuar, porque ele já passou por toda essa elaboração, já houve uma conversação, digamos assim, com os seus mentores, definiram até onde ele pode ir, até onde ele vai deixar para outra encarnação. Então, dificilmente ele vai recuar no meio do caminho. Recuaria aquele espírito que não soubesse, né, de tudo isso que nós falamos antes, que descobrisse que a prova é muito difícil e achasse que não tinha condições, e aí ele poderia recuar. Seria um espírito que não tem um nível de consciência tão desenvolvido. Mas esses espíritos que não têm esse nível de consciência, na maioria das vezes, eles não participam da escolha das provas. Quem escolhe são os mentores espirituais. Então, o espírito que não tem condições de participar da escolha da prova, ele não tem nível de consciência para entender o que está acontecendo. Então, ele nem está sabendo qual é o gênero da prova dele. Então, essa questão de romper pela vontade do espírito, não necessariamente é aquela coisa assim, eu escolhi, chega na hora, desisti, vou arrancar o laço. Não funciona assim. O que acontece é que, muitas das vezes, o espírito, ele traz toda a sua culpa, todos os seus conflitos, traz as suas energias negativas, né, de acordo com a sua mente ainda vinculada aos erros, ao mal, e ele traz uma vibração tão pesada a respeito de si próprio e que acaba inviabilizando a gestação pelas suas energias pesadas que fazem com que essa constituição que é complexa e que esse laço que é frágil se rompa. Então, na maioria das vezes, quando o espírito tem um nível de consciência
pouco desenvolvido, ele muitas das vezes não rompe o laço da reencarnação por vontade, porque ele nem está sabendo exatamente o que está acontecendo ali, mas inconscientemente, pela vibração que ele traz, pela vibração negativa que traz do gênero de vida que ele trouxe do passado, das suas expiações que precisa ainda passar na Terra, das provas difíceis, e muitas das vezes esse rompimento é involuntário, inconscientemente. Porque os espíritos que têm um nível de consciência, por mais que receiem, eles sabem da assistência espiritual e não saem rompendo os laços tão facilmente. Mas a resposta é bastante clara. Pode-se romper pela vontade do espírito, se ele recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, seja numa situação ou em outra, a criança não vinga, porque a gestação, para chegar ao seu termo, de toda aquela complexidade, ela precisa que haja uma inteligência comandando aquelas divisões. Vocês viram que quando o espermatozoide chegou ao óvulo e que formou a célula ovo ou o zigoto, imediatamente ela se dividiu em duas. Isso acontece em todos os seres vivos, todos os seres vivos do reino animal e hominal, da mesma forma, embora com detalhes de cada reino. Mas, a partir do momento em que a chegada do espermatozoide ao ovo, formando a célula ovo, há uma divisão em dois, que depois vai dividir em 4 e assim sucessivamente. Aquele momento da divisão, podemos dizer que ele obedece ao determinismo divino. A carga de energia que o espermatozoide traz, aliada à carga de energia que o óvulo traz, permite que, através das leis do determinismo divino, aquela divisão ocorra. Mas, para que a divisão permaneça e se oriente num sentido todo único, vai precisar que ali haja uma inteligência. Porque quem conhece o fenômeno, ou quem tem interesse, pode ir ao YouTube procurar vídeos que mostram com mais detalhes. Tem vídeos mais longos que mostram com mais detalhe essa divisão, com a formação dos folhetos embrionários, com a formação das partes que vão formar a pele, a outra parte que vai formar os órgãos, a parte que vai formar o cérebro e medula. Como isso se dá de acordo com um processo inteligente. Então, quando a célula começa a se diferenciar para formar órgãos, você vê que tem ali uma inteligência. Não é só se dividir aleatoriamente em 2, em 4, em 1, em 16, etc., que poderia ser automaticamente pelo determinismo. Então, tem que ter um espírito ali. Se não houver um espírito ali, aquela divisão não vai ser de modo a formar um corpo humano. É isso que a gente precisa entender. Deixa eu arrastar as coisas que estão atrapalhando de eu ler. O que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causas mais das vezes as imperfeições da matéria. E que utilidade encontrará o espírito da sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem, então, consciência plena de sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Então, se o espírito o corpo que o espírito está destinado a habitar morre antes, ele escolhe outro, né? Porque a reencarnação é lei divina, ele precisa reencarnar para alcançar o estágio de espírito cada vez mais evoluído até chegar a espírito puro. Então, se aquele corpo não foi viável para ele, ele terá que escolher um outro. Essa escolha não é aleatória, ele não chega numa vitrine e sai escolhendo. Ele tem a assistência dos espíritos, de acordo com o seu nível de consciência, ele vai participar em maior ou menor grau. Como nada na providência divina é ao acaso, é aleatoriamente, essas mortes prematuras, elas têm uma utilidade. Na maioria das vezes, é uma imperfeição da matéria. Então, há uma justificativa.
A ciência hoje evoluiu a tal ponto que eu poderia dizer que em todos os casos de aborto espontâneo, isso aqui é um aborto espontâneo que ele está narrando aqui, né? Quando o corpo que o espírito morreu, escolheu, morre antes do nascimento, isso é um aborto espontâneo, uma morte prematura. Isso é imperfeição da matéria. Então, a ciência hoje tem como avaliar, através do estudo da placenta, do estudo do próprio feto, a medicina fetal evoluiu a tal ponto que pode, muitas das vezes, não consegue evitar a morte, ainda não consegue, mas consegue explicar, depois da morte ocorrida, o que deu causa. Qual foi a imperfeição da matéria que deu causa àquele aborto espontâneo? Sabendo qual foi a imperfeição da matéria que deu causa, no nível orgânico, a ciência pode, muitas das vezes, prevenir para que a próxima gestação não tenha o mesmo risco, não tenha o mesmo desfecho. Mas, espiritualmente falando, de acordo com a lei de causa e efeito, nada acontece ao acaso. Ninguém sofre sem precisar. A mãe, pai, a família toda envolvida naquele processo e que sofreu pelo aborto espontâneo devido à imperfeição da matéria, eles estão em curso em um gênero de provas, porque, do contrário, não precisariam daquele sofrimento. Então, a imperfeição da matéria é a prova da mãe ou do pai, de acordo com qual foi o caractere genético que deu aso àquela imperfeição. Materialmente falando, tem uma justificativa, mas espiritualmente falando também tem. E é a prova daqueles envolvidos. Na maioria das vezes, como ele fala ali. Porque em outras vezes é a prova também do espírito. E, geralmente, é prova de ambos. O plano espiritual articula a necessidade da família passar pela prova com a necessidade do espírito de passar também por aquela prova, de estar ligado àquele corpo somente por aquele período de 2 meses, 3 meses, menos ou mais. Então, o plano espiritual articula. Isso a gente vai depreender, inferir, a partir da literatura que surge baseada na doutrina espírita. Então, a gente vai ver lá em André Luiz uma série de esclarecimentos que aprofundam essa questão de Allan Kardec. A gente vai ver nos livros psicografados pelo Divaldo Franco, pela Ivone Pereira e tantos outros, que vão corroborar essa questão, a resposta dessa questão pelos espíritos superiores. A utilidade que ele fala a importância, como ele diz aqui, aí a gente tem que entender o que é a causa a palavra importância. O ser não tem consciência plena de sua existência. Como espírito encarnado, ele ainda não tem consciência de si, porque ele está em todo um processo, que a gente vai ver mais à frente, que não dá a ele, como encarnado, a consciência. Ele, enquanto feto, ele não tem consciência do seu estado. Então, não tem importância para ele enquanto espírito encarnado, enquanto ser, enquanto feto. Mas para o espírito desencarnado, que está no processo ali de encarnação, vai ter a importância decorrente do que ele vai aproveitar para o seu aprendizado, o seu aperfeiçoamento. Nada, nenhuma experiência fica sem proveito para o espírito, mas os espíritos estão respondendo aqui de acordo com a pergunta de Allan Kardec. Mais à frente a gente vai entender que há uma importância para o espírito, no sentido de que ele colhe experiências aí. Mas, enquanto o feto, não há uma importância, porque ele ainda não está de posse da sua consciência. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes. Mas, se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Então, muitas das vezes, dentro daquela ideia de que, dependendo do nível de consciência, os mentores espirituais, os técnicos da reencarnação, eles vão discutir com o reencarnante o gênero da sua prova, vão discutir detalhes, né, mais ou menos amplos
da sua reencarnação, ele pode saber que ele terá uma existência tenra, onde ele não vai ficar encarnado muitas das vezes. Então, ele pode, muitas das vezes, escolher essa reencarnação com um tempo pequeno, se isso for útil para o seu aperfeiçoamento. Então, ele vai reencarnar em pouco tempo, por algum objetivo da providência divina relacionado à sua prova, e vai voltar ao mundo espiritual para continuar um planejamento que está sendo feito. Ou vai reencarnar logo depois, ou não. Então, ele pode escolher nesse sentido. Eu vou reencarnar pouquinho tempo lá, vou ajustar o meu perispírito, ou vou cumprir uma programação anterior, finalizar uma etapa que não foi finalizada anteriormente, e vou voltar ao mundo espiritual e programar uma reencarnação mais longa, ou vou voltar ao mundo espiritual e vou ficar mais tempo dedicado aos trabalhos que eu estava realizando aqui. Então, ele pode escolher nesse sentido, se isso ajuda nas suas provas. Mas se ele escolher achando, vou reencarnar e vou voltar rapidinho, porque eu não quero ficar lá, porque reencarnar é difícil, tem uma série de arrastamentos que são quase irresistíveis, pode ser que eu fale de novo, pode ser que eu tenho uma vida que eu não vou gostar, que eu vou sofrer, que eu vou ter que trabalhar muito, vou ter que me esforçar muito. Se ele escolher só por isso, que não for para o seu progresso, para adquirir experiência para a sua existência, aí vai significar covardia, está fugindo da prova. Então, isso aqui está bastante claro. E quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente, como nós falamos ali. Pode ser que ele fique pouco tempo, desencarne e reencarne logo. Ou não, pode ser que na programação esteja que ele não vai reencarnar logo. Faz-se mister, dá ao espírito tempo para proceder à nova escolha. A menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Acho que nós já falamos sobre isso na questão anterior, não vou me aprofundar muito nessa, porque eu acho que já ficou claro. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não lhe é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? É dentro daquela ideia de desistir, né, de recuar. Kardec perguntou, e os espíritos responderam. Pergunta-se como o homem se queixa da vida que tem? Se desejara que ela fosse outra? Sim. Então, quantas vezes nós, antes de sermos espíritas, se não tínhamos a resignação, quantas vezes a gente falou ou ouviu alguém dizer, que vida, não merecia essa vida. Será que ele desejava que fosse assim? Né? A maioria de nós, quem não veio do espiritismo de tenra idade, que não compreendia as questões que só o espiritismo explica, a maioria teve essa questão, né, de reclamar, de querer ter uma outra vida, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, como diz o dito popular, né? A vida do outro sempre parece para nós mais atraente e muitas das vezes não é assim. Então, algumas vezes as pessoas querem ter outra vida, como pessoa, como homem, né? Como espírito encarnado. Se arrepende da escolha que fez, não, pois não sabe ter sido sua escolha. Então, quem pensa assim, até queria mudar de vida, mas não sabe que fez uma escolha. Quem sabe que fez a escolha? Quem é espírita, que aprende isso na doutrina espírita. E quando você aprende, você não se queixa mais da vida, não quer mais ter uma outra vida, porque você sabe que está na reencarnação exata, na medida exata, para aquilo que você precisa aprender. Então, depois que a gente descobre que a escolha foi feita por nós, consciente ou inconscientemente, ou fizemos a escolha ajudando os mentores a escolher nosso gênero de provas, ou fizemos a escolha, como na maioria das vezes acontece, com os nossos atos anteriores, né? Nós estamos aqui fazendo a escolha do futuro. Os nossos atos definem a nossa escolha do futuro, assim como os nossos atos do passado definiram a nossa vida de hoje. Então, depois que a gente aprende isso, a gente não tem mais o direito
de reclamar, de se arrepender da escolha que fizemos. Quem faz isso prova que não conhece a doutrina espírita como deveria, que não é espírita como se deveria ser, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Esqueci de pegar água, estou com a garganta seca. Então, quando o indivíduo não é espírita, ele pode não saber que fez a escolha e achar pesada demais a sua carga, que não é, que ninguém recebe prova superior à sua resistência. Mas quando isso acontece e ele não tem conhecimento, ele tem um ato de covardia moral e recorre ao suicídio. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades, mais ou menos conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento, e nesse intervalo seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, as suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco a retornar ao estado de espírito. Então, no intervalo, desde a concepção, que a gente viu lá no videozinho, até o nascimento, o espírito goza mais ou menos das suas faculdades de acordo com o seu nível de consciência. Então, um espírito que tem um nível de consciência bem mediano, com poucas compreensões acerca das questões existenciais, da imortalidade, da reencarnação, ele não vai ter acesso às suas faculdades, ele vai ficar no estado que ele define aqui como estado de perturbação. A gente já até discutiu isso no assunto da morte, né? É uma perturbação diferente da perturbação do espírito na erraticidade, no momento depois que ele desencarnou, mas ele tem as suas ideias obnubiladas porque ele está num processo de miniaturização, de compactação das suas faculdades para que ele possa acessar essas faculdades usando um organismo que ele vai receber, que está em desenvolvimento. Então, o cérebro do bebê ele está em desenvolvimento, então ele não vai ter acesso logo a todas as funções cerebrais, ele próprio vai fazer com que essas funções se desenvolvam como espírito ligado ao corpo, então ele está com as suas faculdades compactadas, digamos assim, como se fosse num arquivo, quando a gente compacta o arquivo para diminuir o tamanho e conseguir gravar no computador, né? A gente sempre faz isso, né? Compacta os arquivos para ele ficar em menor tamanho e ele fica lá latente, aí depois você tem que ter um software para abrir o arquivo compactado no seu computador. Se não tiver, não abre. Então, é mais ou menos isso, fazendo uma comparação grosseira. Então, de acordo com o nível de consciência, essa perturbação, essa compactação, esse embotamento, ele vai ser mais ou menos. Então, você vai ter espírito que ele vai ficar lá totalmente desligado, obnubilado, como se estivesse mesmo dormindo com o laço fluídico ligado ao corpo, e isso vai começar a descompactar, digamos assim, a tornar mais lúcidas essas faculdades a partir do momento em que o corpo começa a desenvolver. O cérebro, que vai servir de painel de controle, começa a se desenvolver. Então, ele não acompanha nada do que passou no momento, nesses 9 meses, mais ou menos, da gestação. Espíritos com um nível de consciência maior, eles não vão precisar ficar tão desligados assim. Eles vão
vão poder gozar de um pouco mais de liberdade das suas faculdades, ficando ligado pelo laço fluídico, mas sem estar tão desligado, perturbado, usando o termo que Kardec usa, porque já tem uma lucidez, um nível de consciência capaz de acompanhar o processo sem se aliear, digamos assim, tanto. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento, e nesse intervalo o seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, as suas ideias se apagam. A gente pode ver isso muito bem explicado no livro Missionários da Luz, dos capítulos 11 em diante, que fala da reencarnação do Segismundo. Nem toda reencarnação é idêntica do Segismundo, mas é uma ideia clara por conta dos detalhes que ela mostra, de como é o processo da miniaturização e o processo de embotamento das ideias para que, a partir do momento do nascimento, essas ideias comecem a ressurgir, essa lembrança comece a voltar. A lembrança das faculdades, vejam ali que a pergunta é sobre as faculdades, não a lembrança dos atos. No nosso mundo de provas e expiações, no nosso nível intelecto-moral de espíritos encarnados na Terra, a gente não pode lembrar do passado. O esquecimento é lei e é dádiva, né? Ele lembra das faculdades que possuía, não dos atos da sua vida anterior, não na Terra, não ainda na Terra. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova e é preciso que aprenda a servir dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então, a gente aprende lá sobre crescimento e desenvolvimento dos bebês, e a gente vê como é mais ou menos aquele processo de crescimento e desenvolvimento, das etapas do bebê, etapa que senta, etapa que rola, que senta, que descobre as mãos, que descobre os pés, né? Que começa a descobrir os sons e engatinhar, andar. Então, é um processo contínuo e gradual. O espírito vai desenvolver as suas faculdades à medida que o corpo orgânico passa por essas etapas que são baseadas no determinismo divino, e ele também colabora com o processo dentro dos limites estabelecidos pela providência divina, porquanto ele é uma inteligência que está ali atuando sobre aquele corpo. Então, a própria atuação do espírito desenvolve os órgãos e faz com que esse processo se dê. Mas ele se dá de acordo com determinados limites definidos pela providência divina, que são mais ou menos iguais para cada um dos bebês, né? A infância é mais ou menos marcada por essas características que são mais ou menos iguais. Alguns espíritos, algumas crianças, alguns espíritos encarnados, eles são mais rápidos, outros mais lentos, mas tudo dentro de um processo, e o espírito interfere aí. O espírito muito lúcido, ele vai ajudar para que a criança logo, né, se desenvolva, né? Ele vai incentivar o órgão orgânico, né, a se desenvolver mais ou menos rapidamente. Não sendo, mas dentro de um limite, eu repito, não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? Então, essa questão é muito importante para a gente saber, entender, e para poder explicar direito àqueles que nos perguntarem isso, porque isso tem muito a ver com conduta, tem muito a ver com compreensão das questões da vida prática, da vida de relação, principalmente com questões relacionadas ao aborto. Então, invoca recentemente. Então, Kardec pergunta, já que a união completa só vai se dar no momento do nascimento, então, o feto tem uma alma? Lembrando aqui daquele estudo inicial que nós fizemos, que eu falei da concepção de alma, a alma é um espírito encarnado. A gente se dirige à alma quando a gente está falando do espírito encarnado. Didaticamente,
É assim que se entende alma. A alma é um espírito encarnado. A gente viu lá no estudo em que falamos sobre isso. Depois voltem lá no item alma para reler do Livro dos Espíritos. Na maioria das vezes, a gente usa a alma como sinônimo de espírito. Mas aqui convém que a gente entenda que ele está falando de espírito, ou ser inteligente que povoa a criação fora do mundo material. Porque quando ele está no mundo material, ele é uma alma. A alma é um espírito encarnado. Então, Kardec está perguntando nesse sentido. O feto tem alma? Tem um espírito encarnado nele? É isso que Kardec está perguntando. E aí os espíritos respondem. O espírito que vai animar existe, de certo modo, fora dele. Então, não é alma, porque ainda não anima, é um espírito que está, de certo modo, fora do corpo, fora do feto, ligado ao feto por um laço fluídico. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Então, ele está dizendo que o feto não tem uma alma, porque não tem um espírito encarnado ali, ele tem um espírito em vias de encarnar. Então, pela definição didática de alma, ele não tem um espírito animando ele. Ele tem um espírito que está vinculado a ele por um laço fluídico. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Então, o feto está ligado à alma que virá a possuir. A gente viu lá no início. Uma vez ligado ao corpo, não pode mais um outro espírito vir substituir, não pode mais, isso não pode mais se romper, a não ser em casos especiais, a gente viu. Acha-se, então, ligado à alma que virá a possuir. Eu coloquei aqui o exemplo, quando dormimos. Nós já aprendemos que quando dormimos, o nosso corpo está dormindo, mas nós não estamos no corpo, porque o espírito não precisa dormir. Então, quando o nosso corpo dorme, nós saímos do corpo, mas ficamos ligados ao corpo por um laço fluídico. Se alguém perguntar, você está dormindo, vamos assumir a questão que você está dormindo, mas está trabalhando em desdobramento fora do corpo, temos a certeza disso. Se alguém perguntar aonde está a alma, ela está no corpo? Não. O corpo está dormindo, está animado, porque tem um laço fluídico ligado aí, mas a alma não está ali. Eu dormi e fui trabalhar em desdobramento numa região com os mentores espirituais, né? Vamos imaginar que eu tenha esse mérito. Então, eu deixei meu corpo e fui espírito para as regiões de trabalho com os mentores espirituais. Onde está a minha alma? Está lá no corpo? Não, não está, mas está ligado ao corpo. Então, a situação é exatamente igual. O feto está ligado ao espírito, pelo laço fluídico, mas a alma não está ali. É nesse sentido que ele não tem propriamente uma alma, mas ele tem ali um espírito ligado a ele. Eu não sei se eu estou sendo repetitiva, se eu estou sendo muito demorada nessa explicação, mas eu acho que isso tem que ficar bastante claro para que a gente entenda que há, sim, um espírito ligado ali àquele corpo, contrariando explicações da ciência materialista, que diz que você só vai ter ali um ser a partir do momento em que o tubo neural já está totalmente desenvolvido e que já tem terminações nervosas para que haja ali atividade neuronal, atividade sensorial. Não. A partir do momento em que houve a concepção, já tem um espírito ligado ali, sim. E é isso que a gente tem que deixar bastante claro, e nunca é demasiado falar sobre isso. Como se explica a vida intrauterina? É da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completa com a vida espiritual. Então, eu acho que a explicação anterior já contemplou essa. Há, de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais. Com que fim ocorre isso? Frequentemente isso se dá
e Deus permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar o lugar entre os vivos. Então, isso ocorre na ciência, na medicina, isso é chamado de mola hidatiforme, que os antigos chamavam de ovo seco. A mulher tem todas as características de uma gestação, forma lá um corpo, né, uma massa, mas que não chega a ser não é um feto com características, né, com aquele desenvolvimento todo, né, do coração, mão, perna, tudo. Então, quando isso acontece, é como prova para os pais, ou para o espírito que deveria ser ligado ali, mas que não consegue completar a ligação. Isso no caso que eu falei da mola hidatiforme, quando não tem nenhum espírito ligado ali. Quando há um espírito e o espírito não consegue completar, chegar a termo, é uma outra situação, há a formação do corpo, que o espírito se liga ali e começa a formar, mas não consegue levar a termo a gestação. Em ambos os casos, é prova ou para os pais ou para o espírito, como ele explica aqui. Entre os natimortos, algum haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Essa aqui é o caso que se aplica ao que eu falei da mola hidatiforme. Quando há uma formação, né, até uma ligação de espermatozoide e óvulo, mas quando não há nenhum espírito ligado ali, a ligação até acontece pelo determinismo divino. A carga energética do óvulo e do espermatozoide se ligam, mas não acontece a divisão pelo determinismo divino, pela lei orgânica, mas aquela divisão não é orientada para a formação de um corpo. O que orienta a formação de um corpo é a ligação do espírito que está ali, porque o perispírito é o modelo organizador biológico. Então, ele vai organizar a forma desde a vida intrauterina. Se não houve o espírito ali para ligar, não há o que caracterize a definição da forma. Então, aí é que se surgem aquelas massas aleatórias, que muitas das vezes têm características de pelo, de unhas e etc., até de vasos sanguíneos, mas que não viram um feto, não viram um embrião e não viram um feto, que é o chamado ovo seco que os antigos se referiam, né? A mola hidatiforme, é só formação orgânica. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Hoje, com o avanço da imagem, né? Dos diagnósticos por imagem, isso é identificado logo e não chega a termo. Mas antigamente, quando não havia ultrassonografia nem outras técnicas por imagem, a mulher achava que estava grávida e quando paria uma massa disforme. Ou seja, ali não tinha nenhum espírito fadado àquela ligação. Porque se houvesse o espírito, ainda que a reencarnação não fosse a termo, o tempo em que o espírito esteve ligado ali teria feito uma formação de um feto, né, até onde ele esteve ali. Então, nesse caso, não tem nenhum. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Eu superestimei meu tempo, achei que eu pudesse fazer com mais demora, mas eu estou vendo que eu estou estourando o tempo, então eu vou apressar um pouco mais. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja, ou seja, o pai omisso, a família que não apoia, o médico que realiza, uma mãe ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, o aborto é crime sempre, em todas as circunstâncias, porque impede que
o espírito passe pela prova que ele vai precisar, ele vai ter que recomeçar uma existência nulificada, ele vai ter que recomeçar, e muitas das vezes recomeçar em condições muito mais difíceis do que aquela que estava programada. E aí eu botei ali um postzinho que volta e meia vem nas redes sociais, né? Meu corpo, minhas regras, mostrando ali que o corpo da mulher, materialmente falando, o corpo é dela, porque espiritualmente nem é dela, é um empréstimo da divindade. O nosso corpo não é nosso, é um empréstimo da divindade para ser instrumento do nosso aperfeiçoamento. Foi um empréstimo com fins definidos. Nós recebemos o corpo para utilizarmos no nosso aperfeiçoamento, não para utilizarmos no nosso bel prazer. E mesmo materialmente falando, se você achar que o corpo é seu, não tem conhecimento da realidade espiritual, o corpo que tem dentro de você é o corpo de outra pessoa, não é seu. Nem pelas regras da matéria, aquele corpo não é seu, é de outra pessoa. Então, não é seu corpo, não é sua escolha, e o aborto é, sim, um assassinato, não tem atenuantes nesse sentido para justificar questões de saúde pública, questões de pobreza, isso não justifica o aborto. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe, é sacrificar-se o que já existe. Aí é uma outra situação. É a situação da fé raciocinada, do bom senso, que a doutrina espírita preconiza. Se há um risco para a mãe, então sacrifica-se a vida do filho e em benefício da mãe. Hoje em dia, com o avanço da ciência, é muito difícil casos que tais. Muitas das vezes, esses casos de risco de vida da mãe, muitas das vezes pode ser até, se for precipitadamente definido, pode ser falta de conhecimento, falta de perícia da equipe que define as questões, porque a ciência, falta de acesso a um tratamento adequado, porque a ciência já identificou praticamente todas as causas prováveis de sofrimento materno, a fim de prevê-las e evitar, tanto quanto possível, um aborto devido a essas causas. Mas, se isso ocorrer, por um desses fatores que nós falamos, por falta de acesso a bons tratamentos, por falta de acesso aos cuidados no momento adequado, no momento oportuno, ou em situações em que a única coisa a se fazer é prejudicar a vida do filho, da criança que vai nascer para salvar a mãe, isso vai ser prova para ambos também, vai cair dentro daquele concurso de que era prova para o espírito ter a sua existência sacrificada em benefício da sua prova, e prova para a mãe também, que teve que passar por isso. Então, o bom senso diz que preserva a mãe, que poderá parir novamente, até esse próprio espírito, se estiver nas leis de Deus, na vontade divina, e não é com intento criminoso. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Em tudo vede o cumprimento da vontade de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, uma vez que se não completaram, é que assim quis o Criador. Tudo ocorre segundo os seus desígnios e a ninguém é lícito julgar esses desígnios. Então, sim, o feto que não chegou a termo, ele deve ter o mesmo respeito, porque ele serviu a um espírito por aquele tempo em que ele ficou. Então, o tempo em que o espírito ficou ligado àquele corpinho foi para ele uma experiência que trouxe repercussão, que trouxe proveito se ele soube aprender, compreender toda aquela questão. E trouxe também para os seus pais, que se mobilizaram em torno dele e desenvolveram emoções, sentimentos. Então, é sempre necessário respeitar aquele corpo, porque foi um instrumento de aperfeiçoamento para o espírito que se ligou a ele. E aí, rapidamente, só para a gente, as questões finalizar, nós temos a questão do evangelho, que é rápida. Então, só para lembrar rapidamente que a legislação brasileira admite
o aborto em caso de estupro, com uma série de condicionantes, graças a Deus. Porém, fica a pergunta, foi a criança que cometeu o crime? Não foi. Por que imputar-lhe responsabilidade por um delito no qual ela não tomou parte? Então, graças a Deus, nas leis brasileiras, em determinado caso até se aceita, mas essas situações têm tantos condicionantes que, na maioria das vezes, pela morosidade da justiça, e aí, nesse caso, a morosidade auxilia, quando sai a deliberação em favor do aborto, a mulher já não pode mais, porque já passou o prazo e já incorre em risco de morte. Então, isso facilita para que a criança não seja abortada, porque, à luz da doutrina espírita, nem em caso de estupro é lícito o aborto. A criança não foi aquele espírito que cometeu o crime. Então, ele não deve pagar por aquilo. Portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma violência como estupro, a posição espírita é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo na legislação humana. No caso de estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar um filho, cabe à sociedade e aos órgãos governamentais facilitar e estimular a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal. O direito à vida está naturalmente acima do ilusório conforto psicológico da mulher. Então, a orientação espírita é que, se a mulher não tem estatura moral, psicológica, emocional, não moral, perdão, vou dizer a palavra errada, emocional, psicológica, para ficar com a criança, porque a lembrança do ato causa a ela perturbação e desajuste, nós devemos orientar a adoção. A sociedade deve orientar para que ela tenha o filho e dê em adoção. E nunca optar pela morte. A vida merece ser valorizada sob qualquer aspecto em que for considerada. Então, o ilusório conforto psicológico da mulher, ele é muito pequeno em relação ao dom da vida, a grandiosidade da vida. Mas ela vai ficar 9 meses sofrendo aquela perturbação, aquela lembrança, aquele transtorno, talvez não. Talvez ela sinta amor por aquele ser que está ali, e existem relatos, casos na vida, que mostram que aqueles espíritos, já que nada acontece por acaso, o espírito que vem justamente para somar a reencarnação daquela mulher. Mas isso é uma outra história. Consequências do aborto. Emmanuel vai falar lá em Vida e Sexo. Admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Quando a gente for falar do aborto, a gente aprofunda mais isso. Então, ele vai falar que mulher e homem acompliciado nas ocorrências do aborto criminoso, desajuste das energias psicossomáticas com intenso desequilíbrio, sobretudo do centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira dos males que surgirão a tempo certo, o que ocorre não só porque o remorso se lhes entranha no ser, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero, de revolta e vingança dos espíritos que ali lhes reservavam para filhos. Por isso, compreende-se as patologias que poderão emergir do corpo físico, especialmente na área reprodutora, como a desaguar nas energias perispirituais desestruturadas, convidando o protagonista do aborto a reharmonizar-se com a própria consciência. E aí, finalizando, tem o item prece por uma criança que acaba de nascer. E aí Kardec lembra que os espíritos somente chegam à perfeição depois de haver passado pelas provas da vida material. Os que são errantes aguardam que Deus lhes permita retomar uma existência que lhes deve proporcionar os meios de aperfeiçoamento, seja pela expiação de suas faltas vividas em meio às vicissitudes às quais estão submetidos, seja no cumprimento de uma missão útil à humanidade. Seu aperfeiçoamento e felicidade futuros são proporcionais à maneira com a qual tiverem empregado o tempo que devem passar na Terra. A tarefa de guiar os seus primeiros passos e dirigi-los ao bem é confiada aos pais, que responderão diante de Deus pela maneira como tiverem cumprido a sua missão. É para facilitar-lhes esta execução que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, lei que nunca é violada impunemente. Então, aqui eu considero que está
contemplada a bibliografia do tema, União da Alma e do Corpo, e vou deixar o tempo para questões. Muito bem. Sobraram 15 minutos para perguntas. Eu estou vendo no chat número 31. O que significa isso? Né, Ale? Boa noite. 31 perguntas, está mais do que no Livro dos Espíritos. Não, tínhamos 31 assistindo o estudo, agora temos 29. Mas temos perguntas no chat, sim. A Nilska. Não sei se a Nilska saiu para beber uma água, que ela estava precisando de uma aguinha aí. Chegou a água aí, Nilska? Não, estou aqui não. Passou. Bom, Vamos temos lá. a primeira pergunta, que é da Débora Paiva. Ela pergunta o seguinte: no caso da fertilização artificial, a ligação do espírito se dá em qual momento? Na fertilização artificial, o momento é o de ligação, quer dizer, em todos os momentos, na fertilização natural e fertilização in vitro, no momento em que a célula ovo chega ao útero, que é chamado de nidação, é que é o momento em que você começa a ter ali material orgânico para estreitamento do laço fluídico ao qual o espírito se liga ao corpo. Então, ali é o momento. A concepção não é quando você, ali no tubo, você liga o espermatozoide e o óvulo. É quando você faz ele entrar em contato com a mãe. Então, a concepção, no caso, é ali. Porque na fertilização natural, eu acabei não falando isso, quando o espermatozoide chega à célula ovo, lembra lá, chega ao óvulo, perdão, é porque está fazendo um eco, aí eu me confundo aqui. O espermatozoide vai pelo canal vaginal, enquanto o óvulo sai lá do ovário, vai pela tuba, e eles vão se encontrar no útero e vão se implantar na parede do útero. Então, a chegada ali vai demorar em torno de umas 12 horas, mais ou menos, no processo natural, né? No processo da fertilização natural, né? Até a chegada, porque para o espermatozoide, que é microscópio, e o óvulo também, esse caminho é demorado. Então, isso é em torno de umas 12 horas por aí, até eles percorrerem esse caminho e se encontrarem exatamente lá no útero, que vai recebê-lo. E aí eles vão se implantar na parede do útero. Vocês lembram lá do videozinho, aquele negócio rosinha cheio de franjinhas, né? Ele vai se implantar lá e, a partir dali, começa todo o processo. Então, a concepção, na realidade, se deu ali. Na in vitro, tem uma diferenciação, porque o espermatozoide e o óvulo foram colocados ali. Então, no momento que vai ser colocado ali, é que é o momento que o planejamento reencarnatório definiu para a ligação. Entendeu? Então, não é dentro do tubo. Dentro do tubo não tem espírito congelado. Você só vai ter a ligação ali no momento da chegada, da implantação da célula ovo no útero, que é chamado de nidação. Divaldo explica isso muito claramente no livro Elucidações Espíritas. Tem exatamente essa pergunta com essa resposta, mostrando que vai acontecer igual no processo natural, exceto com essas características. A célula ovo foi colocada ali. Então, naquele momento é que há a ligação naquele momento é a concepção. Ok? Não sei se eu consegui explicar.
Muito bem. Outra pergunta. Desculpa, estava mudo. Outra pergunta é da Andréa Barra, que pergunta de que forma os pais podem vir a ocasionar o chamado aborto espontâneo? Sim, da mesma forma em que a energia negativa do espírito, mesmo inconscientemente, pode romper as engrenagens complexas, né, da ligação do espírito ao corpo, a energia dos pais, principalmente da mãe que está ali, né, ligada diretamente ao feto, ao embrião e ao feto, pode desencadear o processo, sim. As energias negativas, as vibrações negativas, pode desencadear o processo. Agora, tudo isso vai estar condicionado pelo determinismo divino, pela providência divina, porque o plano espiritual tem muitas maneiras de fazer uma reencarnação ser exitosa. Então, a gente vê nos livros de André Luiz, as mães são levadas em desdobramento para conhecer o filho que vai receber, os pais também. Tem exemplo de pessoas que estão até aqui no nosso grupo, que sonharam com o filho antes do filho reencarnar, que sabiam o nome, que receberam por intuição nomes, que tiveram contato e que relatam até que a carinha era a mesma de quando foram em desdobramento conhecer. Então, o plano espiritual, ele prepara. É claro que nenhuma encarnação é igual a outra, André Luiz vai dizer. Assim como nenhuma desencarnação é igual a outra, nenhuma encarnação é igual a outra, está lá em Obreiros da Vida Eterna. Mas, nas reencarnações que tem o mínimo que seja programação espiritual, tudo vai ser feito para que não haja um desfecho negativo, para que haja êxito. Então, as mães são levadas em desdobramento para conversar, os pais são levados, o espírito é apresentado para que ele vença os medos, as dificuldades. Tudo é feito, todo acolhimento é feito para que ela seja exitosa. Então, não é matemático. Se você pensar mal um dia, já vai anular barulho. Então, o plano espiritual vai organizar tudo para que haja êxito. Não é, a mãe pensou mal por um dia, já atrapalhou. Mas é claro que as energias negativas podem atrapalhar, sim. Ok? Tem a pergunta do Rogério. Opa, desculpa. Tem a pergunta do Rogério, mas você já respondeu. Eu vou fazer só para... Ele perguntou se no caso de congelamento de embrião haveria um espírito ligado. Você respondeu anteriormente, que só no caso já da implantação no útero. Isso está lá no Elucidações Espíritas. Ok. A Nilska, João, por aqui no chat as perguntas finalizaram. Sheila está com a mãozinha. Pode perguntar, Sheila. Tá. A Nilska, você falou que leva, né, para o ato da concepção, tudo leva 12 horas. Tempo de 12 horas mesmo ao tempo natural. Né? Então, a pessoa que toma a pílula do dia seguinte... Eu sabia que ia ter essa pergunta, estava sentindo falta. Antes dessas 12 horas, é considerado aborto? Generalizando, sim, porque a intenção da pílula do dia seguinte é você impedir a ligação do óvulo ao espermatozoide. É diferente do contraceptivo oral, que você toma para fazer um planejamento familiar. Então, entende-se que a formação de família deve ter um planejamento, e aí o uso da pílula anticoncepcional, ela é entendida nesse sentido de se fazer tem que mutar, isso. É um monte de calor aqui dentro. Mas fazer o quê? É um sacrifício. O contraceptivo oral, ele é entendido no sentido de que ele favorece um planejamento familiar. Você toma para que você impeça o desenvolvimento de hormônios que vão permitir
que você ovule. Essa é a finalidade da pílula comum, né, do contraceptivo oral. É diferente da pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte já houve o ato sexual. Você está querendo impedir, não que o óvulo e o espermatozoide se encontrem, você está querendo impedir que eles se fixem no útero e se desenvolvam, que é o mesmo mecanismo do DIU, que você está impedindo que o óvulo e o espermatozoide que já se encontraram cheguem ali ao óvulo. Então, genericamente, ela seria abortiva, sim. Não seria se não tivesse tempo deles se encontrarem. Mas você nunca sabe se eles já se encontraram ou não. Então, genericamente, ela tem o potencial abortivo, sim. E aí, o bom senso e a fé raciocinada, né? No caso, não é fé, mas a compreensão raciocinada das leis de Deus, mandam que, antes de fazer uso da pílula no dia seguinte, que se haja um planejamento responsável no sentido do relacionamento sexual. Então, o que se quer não é que se tenha um relacionamento sexual somente definido pela vontade, pelo prazer, pela libido, pelo desejo. A gente já passou da fase animal, onde é isso que condiciona. O relacionamento sexual ele deve ser responsável, baseado, né, principalmente, em primeiro lugar, no amor, mas também nessas considerações. A Joana fala claramente que a primeira consequência de um ato sexual é a possibilidade da formação de família. Então, se não há naquele momento interesse em formar uma família, não há que se ter responsavelmente o interesse de cultivar o ato sexual só para depois tomar a pílula do dia seguinte e não engravidar. É uma leviandade pensar dessa forma. Então, a pílula do dia seguinte ela pode ser abortiva, sim, se ela impedir do óvulo, do espermatozoide que já chegou ao óvulo, ele se implantar no útero e aí vai impedir que ele faça desenvolvimento, que é aquilo que acontece no DIU, no dispositivo intrauterino. Ele impede que o espermatozoide e o óvulo que já se uniram consiga se ligar ali no útero. Então, essas questões precisam ser levantadas quando se fala de planejamento familiar. A Joana de Anjos tem uma página no SOS Família chamada Planejamento Familiar, em que ela levanta as considerações, mostrando como um ato sexual ele tem que ter base nessas responsabilidades. É claro que isso é muito mais para nós, que somos espíritas, pelo nosso nível de consciência, do que para os outros que não entendem as consequências disso. Então, para aqueles que não têm consequência disso, isso não vai ser tão responsabilizante, existe essa palavra, mas nesse sentido, do que para nós, que já temos toda essa ideia e toda essa compreensão. Então, isso aqui não é um julgamento para ninguém, mas é uma análise, né, de o que se quer, né, quando se toma uma pílula do dia seguinte, o que se quer quando se implanta um dispositivo. Qual é a minha intenção nesse sentido? Será que eu não tinha como fazer de uma outra maneira? E essa discussão, de certa forma, se extrapola para o aborto, porque tem muitas discussões aí e que pegam espíritas despreparados, que não sabem se posicionar, que situam o aborto como método contraceptivo. Eu tive o ato sexual, mas não quero engravidar, então eu vou tomar a pílula no dia seguinte. Eu tive o ato sexual, mas não quero engravidar, eu vou abortar. Engravidei e vou abortar. Então, isso é uma irresponsabilidade que é um crime. Nós sabemos que isso é um crime. Então, a gente tem que estar... Foi bom você fazer essa pergunta, porque nos incita a ler mais sobre isso, e a literatura espírita tem muita coisa. A Joana de Ângeles é especialista em falar nisso, em todos os seus livros, ou quase todos. Eu acho que eu expliquei, né? Muito bem, Anilson, parabéns. Foi um belíssimo estudo. E nós te agradecemos. E está na hora, vamos fazer a prece de encerramento.
para cumprirmos o horário, como sempre procuramos fazer. Elevemos o pensamento a Jesus, buscando nele a força necessária para vencermos as lutas que nos esperam e que serão, com certeza, amenizadas à medida que nós tivermos conhecimento da doutrina espírita. Senhor, nossa gratidão nem sempre conseguimos expressar com palavras. Nós desejamos dizer-te que prosseguimos nos nossos compromissos de estudar e divulgar a doutrina espírita, para que esclarecimentos como esses cheguem às pessoas, alcancem o maior número de pessoas disponibilizadas que vão ficar nos meios de comunicações. Possamos continuar durante muito tempo ainda apresentando capítulos importantes que estão todos sequenciados no nosso guia para estudo da doutrina espírita. Despede-nos aqui, que nós possamos prosseguir em tarefas espirituais que nos aguardam daqui a pouco, durante o sono, para o descanso de todos.